Outro dia escutei alguém dizendo num tom assim muito lamentoso: eu sinto que eu fracassei na vida. Isso me doeu tanto e ao mesmo tempo me fez refletir sobre aquilo que era um sentimento que a gente precisa validar, porque se a pessoa se sente nesse lugar é válido, mas ao mesmo tempo me apareceram muitos questionamentos. E eu acho que é uma conversa interessante para a gente ter sobre o fracasso. O que vem à mente quando a gente pensa sobre fracassar? Uma coisa é a gente pensar que sucesso é só acertar, né? Não é isso que parece que a gente está vivendo hoje? Sucesso é só acertar, e não. Ângela, uma das coisas que me surgiu foi isso, porque parece que o fracasso para outros tempos, para outros valores, para outras culturas, foi diferente, é diferente do que a gente tem nessa sociedade hoje ocidental, moderna, imediatista, hedonista, consumista. O que a gente entende por fracasso? E aí eu acho que tem total relação com o que você trouxe. Hoje se cobra muito sucesso, e esse sucesso muito particular, né? Porque de novo, o que é ter sucesso? A gente pode ter sucesso limpando bem a casa, se sentir realizada, mas não é esse o conceito que está na moda e que se busca, né? Fica muito na comparação, né, Cris? Você fica muito enxergando o outro, e aí quando tem a comparação, a sua régua vai subindo. Hoje em dia, com essas mídias que você está vendo o do outro em tempo real, e porque eu ainda não li 5 livros, e porque eu ainda não mudei de emprego, e porque eu ainda não consegui. Então, acho que essa comparação faz com que a pessoa ache que um fracasso é muito negativo na vida dela. Porque o fracasso ele é muito subjetivo, ele é relativo. Então, acho que essa primeira questão, quando a gente se sentir nesse lugar, eu estou tendo sucesso, eu estou tendo um fracasso, é se perguntar, mas eu tenho um conceito bem estabelecido, bem equilibrado, eu sei o que seria fracassar e o que seria ter sucesso, ou eu estou indo atrás de padrões sociais? Sim. Eu estou batendo meta porque é isso que dá ibope, é isso que ganha curtida. Porque tem todo um indivíduo particular nessa história, né? Sim, e eu também estava pensando a respeito da pessoa, quando ela fala assim, eu sou um fracassado, eu passei por um fracasso. Ela meio que vê a vida dela inteira num fracasso. E às vezes é um ponto da vida dela, ela não está indo bem no trabalho, ela não se saiu como ela queria, ou no relacionamento, mas não é que a vida inteira entrou numa condição de fracassada, que nada mais ali tem sentido, né? Eu lembro da Ângela nessa hora, porque a Ângela, para mim, é uma professora da gratidão. E muitos momentos da minha vida que eu fui chorar para ela, ou fui reclamar para ela me mostrava nos meus fracassos, ou naquilo que eu estava enxergando como fracasso, ela me mostrava outras janelas, outras oportunidades. É o que você falou, a gente generaliza. Às vezes deu errado uma coisa na vida e a gente traz como o todo não vale mais a pena, né? A vida não vale mais a pena. A gente tem visto isso. Adolescentes achar que não vale a pena viver a vida que vivem, sendo que existem todas as possibilidades. Uma coisa é você chegar nos seus 70, 80 e falar, bom, a partir daqui eu já não tenho mais tantas portas para abrir. Mas você com 15, 20 anos, você tem todas as portas. Se você olhar e falar, minha vida é um fracasso, eu não tenho mais porta para abrir, significa para mim que você está pelo menos com uma baita crise de criatividade, porque tem muita coisa para ser agradecida, né, Ângela? Quando a gente fala sobre querer ter sucesso, que nesses dias que a gente está vendo, e aí a gente pensar, então, que portas que tem lá que eu quero abrir ou que outros estão abrindo? Porque quando a gente fala de sucesso, fracasso, quem eu sou, a gente que trabalha com autoconhecimento, como é importante, né? Saber quem eu sou. Porque senão eu acabo não sendo fiel a mim mesmo. O que eu vou escolher? O sucesso que é o sucesso para os outros, para o mundo, ou o que é bom para mim? O que vai me fazer feliz, não é? Quantas pessoas a gente vê num emprego que está dando o máximo de si, que tem sucesso, mas que não está sendo fiel, que não é feliz, né? Não faz o que gosta, o que ama, chega em casa cansado, exausto, adoece, não é? Então, olha o importante da gente se conhecer para ser fiel a si e ter uma boa saúde mental, um bem-estar e ser feliz. E aí eu acredito que isso seja sucesso.
né? A gente viver bem a nossa vida, com o que a gente faz e com o que a gente é. E não esse sucesso que talvez está aí fora e que não é o nosso sucesso. Então é como se fosse, eu fracassei pro olhar de quem? Da sociedade ou meu? Porque se for meu, é uma crítica que eu preciso fazer. Então, se eu sinto que eu fracassei comigo, se eu traí os meus princípios, se eu me abandonei no caminho, se eu não fui fiel a mim, como você está dizendo, então é o momento de eu parar, porque existe aí uma grande oportunidade de a gente colocar os trens nos trilhos de novo. Então, é até um motivo de agradecer, porque eu estou enxergando que não era esse caminho que eu deveria estar indo, porque não me fez bem. Agora, o problema é, como vocês estão trazendo, se essa minha conclusão de que sou fracassada é porque os outros enxergam que eu não ganho o que eu devia financeiramente falando, ou eu não tenho o número de seguidores, ou eu não sou bonita, eu não sou famosa, eu não sou rica, seja lá o que for que de valor social hoje que predomina, né? E uma coisa também que a Ângela falou que fez eu lembrar, muito se fala hoje em dia, tem bastante gente que procura terapia por transição de carreira, né? E vem enxergando um fracasso. Só que a hora que ele consegue essa outra oportunidade, esse outro lugar, esse outro espaço, aí ele vê que não era fracasso, era uma oportunidade que ele nem estava enxergando, que colocou ele num outro lugar na vida muito melhor do que ele estava. Então, sair um pouco dessa palavra fracasso e ver que tem oportunidades que às vezes você não enxerga, mas vai ser a diferença na sua vida. Quantas pessoas não dizem isso? O grande fracasso, entre aspas, da minha vida foi a minha salvação. Sim. Porque eu fui capaz de enxergar um monte de coisas que eu não estava vendo, porque eu estava encoberto por essa correria do dia a dia, para agitação, para as performances, para o que tem que corresponder. E aí, a partir do momento que você leva um tombo e que algo inesperado acontece, que você lê como fracasso, você tem a oportunidade de reconsiderar tudo e retomar a vida que você deveria estar vivendo. Então, realmente, Ariane, é uma baita oportunidade. E é uma chance que a gente tem. Outro tema que eu sei que a Ângela aborda bem é a tal da resiliência. É você conseguir se reinventar a partir daquilo que a vida te trouxe, das situações que você se deparou. Então, imagina a gente falando, Ângela, eu tive uma vida em que eu não fracassei. A pergunta que a gente vai fazer em seguida é, não cresceu também, acho, né? E será que isso existe? Alguém que nunca fracassou, nunca errou, nunca perdeu? E aí, para mim, é aí que perdeu, porque quantas chances a gente teve de descobrir talentos e fortalezas internas, porque a gente não teve outra chance. A gente se deparou com aquilo que a gente leu como fracasso e eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito nisso. E nisso você vai despertar talentos, habilidades, você vai descobrir lugares seus que você não sabia. E fora também você vai encontrar outras coisas para fazer. Então, o fracasso ele é pedagógico, ele é necessário para a gente ter a chance de se superar, né? Então, é um convite para a superação. A gente não vai crescer ficando sentada no sofá assistindo TV num conforto. Então, precisa de vez em quando desses abalos da vida, eles são realmente pedagógicos. Talvez tirar a palavra fracasso desse lugar negativo e colocar ele num outro lugar de aprendizado, de oportunidade, de pensar sobre, né? Às vezes a gente coloca as palavras possibilidades em alguns lugares negativos e não. Vamos pensar de forma diferente sobre essa palavra fracasso? Pode até ser desagradável, não é uma coisa que a gente acorda falando, tomara que hoje eu fracasse, não é essa a questão. Então é assim, desagradável, é chato, a gente se frustra, tem muito a ver com a frustração, mas eu não preciso determinar que isso é o final da jornada. Não precisa ter uma sentença, que nem você falou, determinando isso é negativo, pronto, acabou, tudo morreu, acabou a vida. Não, é uma passagem, é só uma passagem. Então, não está gostoso hoje, o dia está horrível, eu me sinto perdida, mas é uma passagem. Eu vou superar e vou me reinventar e vou crescer e vou me fortalecer. E aí, de um fracasso, eu vou experimentar depois uma emoção agradável, que é a da sensação do sucesso. Consegui, dei a volta por cima, superei, né? Olha que gostoso a gente ver que a vida é esse balanço, né? Não dá para ser estático, não dá para ficar parado no lugar. Precisa ter esses altos e baixos, porque todos eles fazem parte do que é viver. Eu acho que tudo isso que você falou explica a resiliência.
Porque a gente vê que a psicologia positiva está estudando muito a resiliência, que é o aprender a viver. Tudo isso que você falou, a gente saber que fracassar, cair, errar, aprender é o processo da vida, que é a resiliência. Como eu me ponho diante da vida e dos acontecimentos. Esse é o nosso grande objetivo aqui, acho que é aprender A superar, a criar oportunidades, possibilidades. a enxergar as coisas de outra maneira. Bora fracassar. E saber Se que permita fracassar. tem dia que vai ter que sentar e chorar. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque vai passar. E vai passar.